1908 se produz a descoberta mais importante para o conhecimento do mundo andino. Guamán Poma de Ayala, lá pelo século XVI, escreveu sua obra intitulada Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, obra que esteve perdida por quase 300 anos e que foi achada por Richard Pichman em 1908 na Biblioteca Real de Copenhague. Foi apresentada por ele à comunidade científica de americanistas em 1912. Mas só em 1936 foi publicada pela primeira vez pelo arqueólogo francês Paul Rivet. Atualmente temos uma edição facsímil que se encontra na rede e é de domínio público. Pouco se sabe da data de nascimento de Felipe Guamán Poma de Ayala. O fato é que este cronista deve ter nascido poucos anos depois da invasão espanhola nos Andes, em 1532. Possivelmente em um lugar identificado agora como Cristóbal de Suntuntu, atual estado de Ayacucho, no Peru. Segundo o próprio cronista, ele tinha 80 anos quando terminou a sua crônica Nueva Crónica y Buen Gobierno, no ano de 1615. Como chegou Guamán Poma a escrever tão extraordinária obra? Segundo a especialista Rolena Adorno, devemos juntar dois eventos de sua vida, como homem andino ao serviço do governo colonial local e da igreja, cujas petições legais reiteradas e ativismo social desencadearam em consequências dramáticas. Depois de perder um juízo interposto perante as leis espanholas para recuperar suas terras, que ele alegava lhe pertenciam, foi condenado a receber 200 chibatadas e foi expulso da sua cidade natal, Huamanga. Este episódio foi um dos motivos para que Guamán Poma iniciara a escrita de sua obra. Para a historiadora Cristiana Martins, a reconstrução histórica de Guamán Poma, ao contrário de representar uma narrativa caótica, ela é uma síntese elaborada de acordo com a lógica indígena. Assim sendo, os pontos mais fortes de Primeira Nova Crônica e Bom Governo são justamente sua proximidade com a tradição indígena de pensamento e a forma como Guamán Poma domestica a tradição europeia baseada em livros paginados, técnica que ele desconhecia na época, preenchendo cada página de seu manuscrito de uma maneira inteligente, criando não somente um texto informativo sobre as tradições incas, mas também uma obra de arte visual. Para cada página escrita por Guamán Poma, há um desenho correspondente. Essas imagens, no entanto, estão longe de ser meras ilustrações do manuscrito. Elas funcionam mais como um texto que podem e devem ser lidos como tal. Da mesma forma que o texto também pode e deve ser observado visualmente. Ou seja, do mesmo modo como as imagens do manuscrito podem ser lidas como texto. Evidentemente, o que mais chama a atenção desse documento são suas 400 ilustrações, que já foram reproduzidas inúmeras vezes em os mais variados contextos. Sobre o espanhol de Guamán Poma. Nas décadas de 1940 e 50, os comentários enfatizaram mais nos erros gramaticais. Atualmente, os pesquisadores centram a sua atenção em fatores linguísticos, como a influência do quechua na fonologia e a gramática, e a sintaxe do espanhol escrito de Guamán Poma. Segundo os especialistas, a linguagem de sua prosa é descrita como muito próximo aos parâmetros orais comuns do castelhano do século XVI e começo do século XVII. Embora tenha problemas
formais existentes na prosa de Guamán Poma é altamente expressivo e retoricamente efetivo. A linguagem desta obra foi estudada detidamente nos últimos anos e os linguistas concordam em que a escrita de Guamán Poma revela que falava mais de um dialeto. Isso significa que falava pelo menos 3 variedades de Quechua e 2 de Arum, que é uma língua pertencente à família Aymara. O especialista Jan Seminski identificou 3 dialetos quechuas, um que Guamán Poma chamava de Inca, outro dialeto era o modo em que os espanhóis falavam o quechua, e um terceiro, uma linguagem intermédia com sintaxe quechua e morfemas espanhóis. Com respeito ao conhecimento do Aymara, parece que o Guamán Poma falava um dialeto da província da região dos Aymarais, o que hoje é conhecido como o estado de Apurímac, no Peru. Cárdenas Bunsen, outro especialista, a caracteriza como extraordinária a habilidade no uso dos recursos da linguagem escrita, demonstrando sua alta consciência linguística e uma sutil capacidade para representar distintos tipos de falantes. Segundo a Rolena, o que é certo é que a obra Nova Crônica e Buen Governo oferece a perspectiva de um homem andino com uma visão rica e profunda da vida, num âmbito local específico do sul dos Andes do Peru, durante pelo menos 3 décadas. A dimensão mais notável é a consistência e o alcance das perspectivas do autor e a sua expressividade tanto na palavra quanto em imagens. O que procurava o autor era reformar o decadente regime imperial estrangeiro e manter uma ordem andino em extinção. A história que vos relatarei fala sobre a primeira rainha chamada de Mamahuaco, fundadora da estirpe dos Incas, a Coya, que significa a rainha. Guamán Poma apresenta no capítulo das rainhas, ou Coyas, a Mamahuaco como a primeira Coya, quer dizer, a primeira rainha de todas as rainhas dos reis Incas. Guamán Poma fala dela como uma mulher muito formosa, morena, de boa postura. Dizem que ela era uma grande feiticeira, segundo aqueles que falam e contam a sua vida e a sua história. Dizem que falava com os demônios. Esta dita senhora fazia falar as pedras e rochas e os ídolos sagrados. Foi desta senhora que saíram os reis incas. Dizem que o pai dela não foi conhecido e que o pai de seu filho Manco Cápac Inca também não. Ela dizia que era filha do Sol e da Lua. Casou com o seu primogênito Manco Cápac. Dizem que ela pediu dote a seu pai Sol para se casar e este lhe deu, e então casaram mãe e filho. Guamán Poma descreve a Mamahuaco com um vestido rosa e com um enorme broche de prata. Fala também que morreu no Cusco com 200 anos, no tempo de seu filho Sinchi Roca. Mamahuaco teve infantes, filhos Yupanqui, Pachacuti Inca e Timbu-Urma. E seu marido, ele teve outros bastardos chamados de Auquiconas, que quer dizer príncipes, e Nhunsaconas, que quer dizer princesas. Segundo Guamán Poma, essa senhora deixou a lei do demônio muito engaixada em todos seus filhos e netos e descendentes,
e fala que foi amiga dos cavalheiros e demais gente. Ela governava mais do que seu marido Manco Cápac Inca toda a cidade do Cusco. Lhe obedeceram e respeitaram em toda a sua vida, porque ela fazia milagres com os demônios, coisa nunca antes vista pelos homens. Falava com as pedras e rochas como se fossem pessoas. Isso até o fim de sua vida. Como era formosíssima mulher e de muita sabedoria, fazia muito bem aos pobres da cidade do Cusco e de todo o seu reino. Assim, acrescentou o seu reino e o governo de seu marido. Seu filho e marido, o dito primeiro Inca Manco Cápac, não tinha pai conhecido. Por isso, falavam que era filho de Intip Churin Kilawawan, que literalmente significa filho do sol e da lua. Mas a verdade é que era filho de Mamauaco, que, como já falamos, era uma feiticeira que falava com os demônios. Por isso, foi considerada a inventora dos ídolos, feiticerias e encantamentos. Foi com essas suas artes que enganou primeiro aos índios do Cusco, que consideraram estas artes mágicas como milagres, pois nunca tinham visto uma mulher falando com pedras e colinas. E assim, foi obedecida e servida esta senhora Mamauaco, e foi chamada de Coia Rainha do Cusco. Dizem que se deitava com todos os homens do povo que ela queria. E foi assim durante muitos anos. Assim contam os índios mais velhos. Segundo conta o autor, esta dita mulher foi chamada primeiro de Mama. E quando virou senhora, ao casar com Manco Cápac, foi chamada de Mamauaco. Depois que foi casada e passou a ser rainha, foi chamada de Mamauaco Coia. Conta Guamá que quando soube Mamauaco, por aviso do demônio, que estava grávida, o demônio, aconselhou-lhe que quando a criança vier ao mundo, não mostrasse ao povo e que for entregue para uma governanta. Manco Cápac foi entregue a uma mulher chamada Pilcocisa. Alguns cronistas afirmam que era irmã de Mamauaco. O certo é que a criança foi levada para uma caverna num lugar chamado de Tambutoco. E Mamauaco ordenou que fosse escondido até a idade de 2 anos e que o mantivessem saudável. E mandou também publicar que de Pacaritambo ia sair um Cápac Apu Inca Rei, que significa Senhor Poderoso Inca chamado Manco Cápac Inca, filho do Sol e sua mulher a Lua, e irmão de Luzero, e que seu Deus ia ser o Anacauri, e que este rei tinha que mandar na terra e tinha que ser Cápac Apu Inca como eles. Que assim foi declarado e mandado pelas Huacabilcas, que são os demônios no Cusco. Continuando com o capítulo das rainhas, apresentarei mais algumas. A segunda, Timbouro Macoia, era uma mulher muito formosa, era morena, elegante, muito afeiçoada às flores. Ela gostava de ter jardins de flores. Muito agradável com os seus súditos, tinha sua líquia, que quer dizer chalé, de cor amarela, e no meio tinha uma cor azul escuro, e seu axo, que quer dizer saia, era uma cor encarnada, e seu chumpi, que quer dizer cinto, era verde. Casou com um Sinti Roca Inca. Era muito querida pelo seu marido.
Ela parecia com sua mãe na arte de governar. Ela morreu no Cusco com 80 anos. Ela teve 3 filhos e seu marido teve, pela sua parte, outros filhos bastardos. Esta senhora foi muito rica e deixou toda a sua herência e sua fortuna ao sol e à luna. No tempo de seu marido, e dela foi que nasceu Jesus Cristo. Morreu e ressuscitou e subiu aos céus. E foi nesse mesmo tempo que veio São Bartolomeu a este reino das Índias. Já a terceira rainha, Mamacora Ocllo, foi muito formosa também, mas não tanto como sua avó. Ela usava um chalé roxo e laranja e sua saia era verde. Seu chumbi, que quer dizer cinto, era vermelho. Ela era bem alta, mas ela era miserável, avarenta. Quase não comia, bebia muita chicha, que é um licor feito de milho fermentado. E chorava do nada. Casou com um Yoke Yupanqui Inca. Como era miserável, não se dava bem com os seus súbditos. E por isso ninguém a queria, ninguém a obedecia. Ela mandava guardar as comidas e tudo que tinha valor em depósitos. E lá deixava apodrecer tudo e ficava sem nada. Como era triste de coração e de condição, não queria ter doncelas, nem queria delicadezas, nem nada. Comia milho cru, ervas cruas e falava assim: Lacaricuso Nustacona, que significa princesa, vamos lamber. Morreu no Cusco com 129 anos e assim acabou sua vida. Muito mal. A quinta coia, Timbu Mamakawa, foi casada primeiro com Capac Yupanqui. Era muito formosa e de coração humilde. Depois de casar, ela ficou doente do coração e dizem que todo dia berrava e atacava as pessoas e lhes mordia e arrancava seus cabelos. Com essa doença, ficou muito feio e não conseguiu governar a terra. A sexta coia, Kusitimbo Mamãe Mica, foi muito formosa e branca, esplêndida de corpo. Tinha seu chalé do Paraguai, sua saia do Cusco, sua anágua branca e seu chumbi, o cinto, era verde. Ela era muito alegre, gostava de cantar, de música, tocava o tambor, gostava de fazer festas, de oferecer banquetes, levar rameletes de flores nas mãos.
Taxa sétima, a rainha Ipawaku Mamamachi, tinha seu chalé azul claro e no meio escuro. Sua saia era verde e seu cinto vermelho. Feia, de nariz comprida e rosto comprido, e de corpo magro. Gostava de criar passarinhos, guacamaias, macacos e muitos outros pássaros que cantam. Repartia esmolas e ajudava os pobres. Defendia mais os homens e gostava pouco das mulheres. A oitava rainha, Mama Yuntu Kayankoya, era uma mulher muito triste de coração, e muito esplêndida de corpo, e muito humilde. Tão humilde que não participava de festas, nem danças, nem gostava de mordomias, tinha poucas donzelas, cuidava das anãs e corcundas e de princesas. Seu chalé era laranja e branco e suas vestes eram valiosas e usava joias. Essas algumas das rainhas do livro de Guamán Poma. Um dos principais mitos sobre a origem dos Incas é a dos irmãos Ayar, que saíram de uma caverna chamada Pacaritambo, que significa pousada da produção, pousada do amanhecer ou caça do esconderijo. Esse lugar estava na colina Tambotoca. A mesma tinha 3 janelas. De uma dessas janelas, a chamada de Marastoco, saíram do nada os Marasuti, uma geração sem ancestrais. Da janela Capactô saíram 4 irmãos, que eram Ayar Achu, Ayar Cati, Ayar Manco e Ayar Auca. Eles estavam acompanhados pelas suas irmãs Mama Oclio, Mama Waco, Mama Ipacura e Mama Hawa. Bom, é bom ressaltar que existem variantes dessa mitologia. Isso vai depender das referências dos informantes que os cronistas tinham. Por exemplo, na versão do cronista Buenaventura de Salinas e Córdoba, Mama Waco era irmã de Manco, não a sua mulher. Bom, continuando. Os legendários irmãos Ayar iniciaram uma longa e lenta viagem a pé, por colinas, desfiladeiros, com o intuito de encontrar um lugar apropriado para se estabelecer. Segundo relatam os cronistas, os irmãos perceberam que Ayar Cati tinha poderes mágicos e que com um só tiro de sua tiradeira poderia derrubar montanhas ou criar desfiladeiros. E os irmãos tiveram medo dele. Então, esses irmãos, com truques, o convenceram de voltar para Pacaritambo para pegar uns copos de ouro que tinha esquecido. O irmão inicialmente recusou tal empresa, pois achava injusto ser ele que tinha que ir a Pacaritambo. Mas a Mama Waco
com grande raiva, falou que era a sua obrigação como irmão mais velho. Então, Ayarkati entrou na caverna e fecharam a entrada com uma pedra gigante e ele ficou fechado lá, preso para sempre. Então, continuaram a sua viagem, os 7 irmãos, durante muitos anos. Embora eles migravam para distintos lugares, eles cultivavam a terra durante sua estada em esses diferentes lugares. O cronista Sarmiento de Gamboa relata que Mama Huaco era a liderança principal porque era uma mulher muito forte. Conta que no caminho iam conquistando povos e se encontravam com povos que se resistiam a eles. Em um desses povos foi que Mama Huaco pegou um estilingue e deixou ferido um nativo. Logo, abriu-lhe o peito, tirou os pulmões do infeliz, soprou neles. Isto deixou apavorados os nativos que fugiram imediatamente. Assim era a ferocidade de Mama Huaco. Em Aymara, as atitudes que são geralmente próprias dos homens se explicam com a palavra Huaco. Se diz Huaco às mulheres que não têm medo de nada, não têm frio, não têm medo do trabalho e gostam de ser livres. Bom, continuando. Finalmente, os irmãos chegaram ao Cusco, onde fundaram um novo império. Cusco significa o umbigo do mundo. E assim começa a história do Império Inca. Essa é uma pequena amostra do que é o livro Nova Crônica e Buen Governo, de Guamão Pomada Ayala, e capítulo das rainhas. Os convido a visitar a página web do livro chamado O Sítio de Guamão Pomada Ayala. Obrigada.